Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Esta é a 13ª e última videoaula das disciplinas EDM 0337, Metodologia do Ensino de Educação Física, e EDM 0348, Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física. O tema desta videoaula é os conteúdos da Educação Física Cultural. A nossa expectativa é que a assistência a esta videoaula, a realização da leitura sugerida, a participação da conversa virtual e o encaminhamento, a feitura e o encaminhamento da atividade proposta possam fazer com que cada uma de vocês reconheçam a singularidade dos conteúdos da educação física cultural. E é muito importante chamar a atenção para esse caráter singular dos conhecimentos abordados nas aulas da educação física cultural. Muitos analistas, muitos estudiosos dos currículos da educação física atribuem à singularidade dos conteúdos a sua maior distinção. A singularidade dos conteúdos na perspectiva cultural da educação física faz com que ela divirja radicalmente das demais propostas do componente. Por isso é importante lembrar aquilo que nós conversamos muito rapidamente quando estudamos as concepções de ensino de educação física. Nesta concepção esportivista, o foco é o ensino das modalidades esportivas, normalmente aquelas modalidades hegemônicas mais conhecidas. Os conteúdos nessa proposta comumente abordam, o professor, a professora comumente abordam os seguintes conteúdos: a gestualidade dessas modalidades, um conjunto de regras dessa modalidade e os valores que atravessam essas modalidades. Na perspectiva desenvolvimentista, o conteúdo é a habilidade motora. O professor, a professora fazem um trabalho, ou seja, realizam certas tarefas, propõem certas tarefas para que determinadas habilidades motoras sejam apropriadas ou, para aquelas crianças que já ultrapassaram o estágio inicial dessas habilidades motoras, para que eles se apoderem, aprimorem, aperfeiçoem essas habilidades motoras. Na perspectiva psicomotora, você tem um conjunto de conhecimentos de ordem cognitiva, afetiva, social e psicomotora que são ensinados através das brincadeiras ou de tarefas motoras ou de situações elaboradas especialmente para isso, ou seja, situações descontextualizadas, criações do professor ou da professora que visam ensinar o respeito às regras, aí tornado conteúdo, que visam ensinar o esforço para se superar, que visam ensinar uma determinada forma de arremessar, que visam ensinar um determinado conceito de ordem, um conteúdo de ordem conceitual, como por exemplo a noção de distância ou uma ordenação numérica, etc. Há vários conteúdos que são trabalhados na perspectiva psicomotora. Nós já conversamos sobre isso, a maioria desses conteúdos sem relação direta com as práticas corporais, por isso que a perspectiva psicomotora é tomada como uma visão funcionalista da educação física, ou como uma concepção funcionalista da educação física. Nessa outra proposta, na educação para a saúde, cada vez mais evidente, cada vez mais presente na sociedade neoliberal, você tem uma preocupação com o ensino daqueles conhecimentos, normalmente conteúdos de ordem conceitual e conteúdos de ordem procedimental, que levem as pessoas à adesão de um estilo de vida fisicamente ativo. Então, os professores e as professoras trabalham com conceitos da biologia, com conceitos da fisiologia, com conceitos da biomecânica, e também com procedimentos que permitam a realização, entre aspas, correta, adequada dos exercícios físicos ou das práticas corporais, pensadas como meio também para aquisição e manutenção de um bom condicionamento físico e de uma boa aptidão física. Então, na educação para a saúde, você tem um conjunto bastante específico de conteúdos que são ensinados, são transmitidos, são apresentados nas aulas. E na perspectiva crítica da educação física, nos currículos críticos da educação física, você tem toda uma preocupação com uma reflexão pedagógica sobre a cultura corporal de movimento, esse conceito, naquele momento, ele foi
muito importante, e há eu me referia naquele momento, que era o momento que surge essa discussão no campo da educação física, influenciada pelas ciências humanas. Mas, nesta perspectiva, na perspectiva crítica, há um entendimento que é o conhecimento científico produzido sobre as práticas corporais, ou seja, naquele momento histórico, sobre a produção da gestualidade com caráter expressivo, o conhecimento científico produzido sobre aquilo que permitiria aos estudantes superarem uma condição de alienação, superarem uma condição de desconhecimento, superarem uma condição inicial e alcançarem uma prática social mais efetiva, mais crítica, de forma mais consciente, a partir de um conhecimento científico que lhes instrumentalizaria para uma prática mais efetiva. Então, o conhecimento científico, ele é o conteúdo principal na perspectiva crítica da educação física. Mas, digo, o conhecimento científico sobre a cultura corporal de movimento. Mas, e o que vem a ser o conteúdo na perspectiva cultural da educação física? Ao longo do tempo, na produção científica sobre a perspectiva cultural da educação física, ficou cada vez mais evidente que o que era chamado de conteúdo nas outras propostas divergia daquilo que os professores e professoras efetivamente trabalhavam na sala de aula. Trabalhavam com suas crianças, jovens, adultos e idosos na perspectiva cultural da educação física. Por isso que, a partir dos campos do pós-estruturalismo e do pós-colonialismo, nós realizamos essa pesquisa. Então, a gente reforça a importância da leitura sobre o texto, da leitura do texto, para que a gente possa entender o processo de produção desse conhecimento, o processo de pesquisa que nos levou a fazer algumas afirmações. Como bom conhecimento científico, ele pode ser refutado e outras explicações, outros argumentos, outras formas de produzir esse conhecimento podem se apresentar como mais interessantes. E aí, claro, esta visão, esta ideia fica para trás, fica no segundo plano, e uma outra ideia mais elaborada, mais trabalhada, vai ocupar esse lugar. Então, durante algum tempo, os professores e professoras que trabalhavam na perspectiva cultural da educação física se davam conta que os conhecimentos valorizados, trabalhados, abordados nas aulas eram outros. Isto era fruto da experiência direta, isto era fruto de uma empiria ali visível, mas eram poucas as pesquisas sobre o assunto. Então, esta que está orientando, fundamentando, inspirando o nosso trabalho nesta videoaula é mais uma pesquisa sobre esse assunto. Não é a definitiva, não é a única, não é a verdade inquestionável. É apenas mais uma contribuição para essa discussão. Pois bem, esta pesquisa, vocês viram, ela trabalha a partir da análise de relatos de experiência, 17 relatos de experiência, em que os professores vão descrevendo as suas práticas, e foi possível perceber na análise desses materiais, a partir do pós-estruturalismo e do pós-colonialismo, ou seja, nesse procedimento chamado análise cultural, que quais eram os saberes que eram valorizados nas aulas, quais eram os conhecimentos valorizados nas aulas, portanto, quais eram os conteúdos valorizados nas aulas, conteúdos que perpassavam a experiência. Por isso que é importante chamar a atenção ao conceito de conteúdo que nós estamos trabalhando. Esse conceito ele está na literatura há bastante tempo. O conteúdo trabalhado nas aulas nada mais é do que uma construção social. Vocês perceberam que naquelas outras concepções de educação física que existem, que estão presentes, os conteúdos abordados nessas outras concepções são outros conteúdos. Então, na perspectiva esportivista, o conteúdo é tal, e na perspectiva é X, e na perspectiva psicomotora é Y, e na perspectiva desenvolvimentista é Z, e na perspectiva da educação para a saúde é W, ou seja, há conhecimentos diferentes que caracterizam essas questões. No momento da implantação da educação física, naquele começo no século XIX, aqui no Brasil, século XIX, na passagem do século XIX para o século XX, a educação física era tratada como ginástica. A ginástica era, vamos dizer assim, a ideia de educação física que se tinha naquele momento, e o currículo ginástico ele prezava outros conteúdos que se distinguem muito daquilo que hoje é feito também. Então, é interessante vocês perceberem que tiro
tiro já fez parte dos conteúdos trabalhados nas aulas de educação física naquele momento histórico. Equitação, esgrima, ou seja, algumas práticas que talvez hoje, né, a gente questione, ou talvez hoje a gente duvide, algumas práticas corporais, elas forneciam os conhecimentos que eram transformados em conteúdos a serem ensinados nas aulas de educação física. Então, é interessante entender o conteúdo como uma construção social. É interessante entender que o conteúdo não é algo sagrado, algo inquestionável, algo que tem que estar lá de qualquer maneira e que nós não seremos pessoas interessantes se não nos apropriarmos de certos conteúdos. Isso precisa ser varrido da discussão pedagógica. Essa é uma preocupação que, como o próprio texto menciona, né, muito presente no tecnicismo educacional, que os conteúdos estavam lá e caberia a cada um de nós simplesmente dominar as maneiras de transmiti-los. Bom professor, boa professora, eram aqueles que faziam o possível para que seus alunos e alunas se apropriassem dos conteúdos que deveriam ser ensinados. E você só poderia progredir no percurso curricular se você se apropriasse e mostrasse, comprovasse que tinha se apropriado de certos conteúdos. Mas é muito bom lembrar também que nessa perspectiva do referencial que nós nos apropriamos, vocês entenderam que a gente fez um diálogo nesse momento do trabalho, do texto com Gimeno Sacristán, aquele livro muito importante, pelo menos na nossa visão, chamado Compreender e Transformar o Ensino, é uma leitura crítica da educação. Você tem o conteúdo como tudo aquilo que ocupa o tempo escolar. E é essa a questão interessante. Então, mesmo nas outras perspectivas de ensino da educação física, embora haja muita força para ensinar certos conteúdos que os professores e as professoras normalmente se apropriaram na sua formação e entendem que aqueles saberes são fundamentais para a circulação na esfera pública, ou para a ocupação de um posto no mercado de trabalho, ou para ser um talento esportivo, ou seja qual é a meta formativa do professor e da professora, ou da escola, melhor dizendo, ao entender que tudo que ocupa o tempo escolar é conteúdo, mesmo assim, mesmo nessas outras propostas, há outras coisas lá que são também, que entram em circulação e que vão atuando na formação das pessoas. Claro que elas não estão registradas, não estão documentadas, porque todo o esforço do docente ou da docente era justamente para fazer com que as crianças, jovens, adultos e idosos se apropriassem daqueles conteúdos que eles consideravam ou que aquela proposta considera importantes. Então, estamos entendendo de forma bem mais alargada a noção de conteúdo. A referência nós já citamos, que é o trabalho do professor Gimeno Sacristán. E como nós estudamos lá na semana passada, hoje, né, vocês já tiveram tempo de fazer as leituras, tiveram tempo de participar das discussões, realizar as atividades, então hoje vocês sabem muito bem que as situações didáticas da educação física cultural, elas problematizam as vivências, ou seja, há que se entender por que aquelas vivências são feitas daquela maneira, as vivências, o brincar, o dançar, o lutar, o fazer esporte, fazer ginástica. Elas problematizam também as narrativas hegemônicas, o que se diz sobre as práticas corporais e o que se diz sobre seus representantes, o que se diz sobre as práticas corporais e também o que se diz sobre os seus participantes, representantes, as pessoas que se envolvem com as práticas corporais, e elas fazem, as situações didáticas fazem alguma força para que as pessoas que participam da experiência pedagógica possam desconstruir as representações pejorativas, entendendo desconstrução como entender o processo como certas representações foram elaboradas. Então, não basta simplesmente dizer para as crianças que todos os meninos e meninas podem brincar de tal coisa. É muito importante, na perspectiva cultural da educação física, que os meninos e meninas entendam por que certas brincadeiras foram produzidas de uma maneira e por que outras brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas foram produzidas de outra forma, ou seja, foram discursivamente produzidas. Nesse sentido, a educação física cultural, ela rompe com as concepções modernas de conhecimento e rompe com as concepções modernas de situações didáticas. Nós já estudamos, né, vocês já estão percebendo que conhecimento, portanto, vai ser tudo aquilo que aparece nas aulas,
quando a gente problematiza determinadas formas de fazer, aquilo que é dito, aquilo que é executado, aquela maneira de executar, aquilo se torna o conhecimento, se torna o conteúdo. Quando a gente desenvolve situações didáticas que ajudam a desconstruir determinadas representações, todo esse processo que demora muito às vezes, ele também é atravessado por saberes, atravessado por conhecimentos. E como vocês bem viram, né, sobretudo nas 2 semanas anteriores, as situações didáticas da educação física e cultural, elas também rompem com aquela lógica que nós nos acostumamos a entender, ou seja, que numa lógica moderna, ou seja, influenciado pelas pedagogias modernas, nós tendemos a pensar que as crianças, jovens, adultos e idosos que frequentam as aulas, elas se apropriam daqueles conhecimentos se nós os transmitirmos de forma adequada, e as crianças são resultados imediatos, né? As aprendizagens são resultados daquelas aulas, daquelas atividades, ou seja, essa é uma maneira de entender o conhecimento, isso está presente na educação, né? Ou seja, isso sobrecarrega demais a responsabilidade, e injustamente, no meu entender, né? A responsabilidade do professor e da professora, porque parece que lhe compete garantir tudo, né? Ou seja, nessa visão, se o professor organizar bem a aula, se o professor for motivador, se o professor elaborar atividades interessantes, se o professor escolher bem os materiais, as crianças, né, terão aprendizagens, né, alcançarão as aprendizagens esperadas. Ou seja, esta é uma visão herdada das pedagogias modernas, herdada principalmente, né, sobre influência da psicologia cognitivista, etc, etc, tudo isso você já sabe, né? Então, nós estamos falando que conhecimento é outra coisa, né, a partir do referencial do pós-estruturalismo e do pós-colonialismo, conhecimento é outra coisa. Conhecimento não é somente aquilo que é produzido por um determinado grupo social que desfruta de condições de vantagem e apresenta aquilo como conhecimento, usa essa relação para produzir o outro como ignorante, como incompetente, como alguém que não possui conhecimento, alguém que não possui cultura, usa isso para regular, né, para intensificar a injustiça, para intensificar o processo de colonização, para intensificar né, a segregação. Ou seja, ao pensar que tudo que acontece nas aulas é conhecimento e ao valorizar todos os tipos de conhecimento, nós estamos rompendo com uma concepção moderna de conhecimento, nós estamos rompendo com uma... E ao organizar as experiências didáticas de uma outra maneira, nós estamos rompendo também com uma concepção moderna de experiência pedagógica de trabalho das aulas de educação física. Bom, por isso, ao analisar as práticas pedagógicas, ou seja, durante a pesquisa, ao analisar as práticas pedagógicas relatadas pelos professores e professoras, fica visível que os professores e professoras, ao tematizar a sofrência, ao tematizar o sertanejo, ao tematizar a dança, etc., etc., né, o professor e a professora trabalha nas margens da cultura. Ou seja, ele faz aproximações, ele flerta, ele ou ela, né, flertam, fazem aproximações, interagem com referenciais de outros grupos, com referenciais de outros povos, com outras concepções que não estavam ali presentes. Ou seja, ele não fica centrado, o trabalho não está... ele, o professor, a professora não, né? Ou seja, o trabalho não está centrado num referencial cultural exclusivo. O trabalho está o tempo inteiro transgredindo, borrando essa fronteira e dialogando com outros referenciais de outros grupos. Por isso que as crianças, jovens, adultos e idosos, os sujeitos da educação, aqueles que estão vivendo aquele processo, eles o tempo inteiro se veem na necessidade de traduzir aqueles significados e de negociar aqueles significados. Então, um exemplo típico, básico, simples demais, é quando o professor ou a professora perguntam, né, vão tematizar certa maneira de fazer uma brincadeira e perguntam se alguém tem uma outra ideia, se alguém conhece de uma outra maneira, se alguém conhece uma outra regra, e se a gente for fazer uma pesquisa e encontrar outras formas de fazer, ou seja, o tempo inteiro há uma tradução para aquela condição específica, o tempo inteiro uma tradução cultural, uma tradução de significados, o tempo inteiro há uma negociação de significados. Não significa aderir, não significa aceitar, não significa ser oprimido por
uma força maior que nos leve a aceitar de maneira inconteste determinados significados atribuídos às práticas corporais. Muito pelo contrário, ou seja, é resultado de uma luta cultural, como vocês bem sabem, é resultado de disputas, é resultado de e isso faz uma nova produção. Uma produção, portanto, que é sempre híbrida, um novo produto cultural, uma nova brincadeira. Do quinto ano C, é uma produção original daquele grupo, porque ela se constitui, ela se configura como uma tradução, como um resultado de uma negociação entre eles e com outros referenciais. E na educação física cultural, vocês percebem também, nesse momento dos nossos cursos, das nossas disciplinas, vocês percebem também que ela valoriza a heterogeneidade, ou seja, ela não se alinha àquelas pedagogias que perseguem a igualdade, que perseguem a padronização. Ela valoriza a heterogeneidade de visões, a heterogeneidade do grupo, a heterogeneidade de posturas, a heterogeneidade de formas de fazer, de formas de pensar. E, claro, ela vai criando espaços para que os saberes sujeitados, ou seja, aqueles saberes que ficaram escondidos, aqueles saberes que foram objeto de assassinato cognitivo, de epistemicídio, como bem diz Boaventura Sousa Santos, para que eles apareçam. Ou seja, é o saber das pessoas sobre as práticas corporais, é o saber das pessoas que executam as práticas corporais. Vejam bem, gente, não é qualquer saber, não é uma coisa que a criança inventa do nada, se bem que isso não existe, Ninguém inventa as coisas do nada, mas a partir do momento que a gente está tematizando as práticas corporais, a maneira como as pessoas que trabalham com aquilo, que vivem aquilo, que desfrutam daquilo, que usam aquilo no seu tempo de lazer, que têm uma história de vida ligada com aquela manifestação, todos esses saberes, mesmo que eles não estejam documentados, registrados e sistematizados a partir do conhecimento científico, eles precisam estar nas aulas, eles aparecem nas aulas de várias maneiras. Quando a gente chama uma pessoa ligada àquela manifestação cultural, quando a gente recupera as nossas próprias experiências com aquela manifestação cultural, quando as crianças se sentem à vontade para manifestar seus conhecimentos sobre aquelas práticas corporais, tudo isso é a valorização dos saberes sujeitados. Bom, este processo, também no referencial pós-colonialista, a partir de um trabalho muito importante do Boaventura Sousa Santos, chamado Epistemologias do Sul, o que você vê nas aulas propriamente ditas da perspectiva cultural da educação física é uma ecologia de saberes, ou seja, saberes científicos, saberes da experiência, saberes sistematizados e organizados que o professor, que a professora possuem a partir da sua própria experiência docente, saberes ligados às histórias de vida dos praticantes, saberes documentados, saberes relatados. Por isso que a perspectiva cultural da educação física, ela valoriza a transformação de um método de pesquisa em atividade de ensino, que é a etnografia. Então, nós não estamos pensando em encaminhar as crianças, jovens, adultos e idosos para a realização de etnografias demoradas, longas e uma longa permanência no campo para descrição densa, conforme Clifford Geertz, que é um etnógrafo de destaque, um trabalho muito importante, a interpretação das culturas. Pensar a etnografia como situação didática é conversar com as pessoas que praticam aquela manifestação cultural corporal. É ouvi-las. Isso pode ser feito na internet, isso pode ser feito pelo WhatsApp, isso pode ser feito numa conversa no final de semana em casa, isso pode ser feito de várias maneiras. Ou seja, é muito importante que o professor que estiver tematizando slackline, que o professor que estiver tematizando a capoeira, que o professor que estiver tematizando o biribol, que o professor e a professora que estiverem tematizando banco imobiliário, que estiverem tematizando Minecraft, ou seja qual for a prática corporal, é muito importante criar espaços, criar canais de ligação para ouvir o que dizem as pessoas que estão daquele lado. E, normalmente, é bem mais difícil fazer isso quando se trata de uma prática corporal
cultivada pelos grupos minoritários. Então, por que é difícil fazer isso? Porque esses saberes eles são de mais difícil acesso, a não ser que nós estejamos trabalhando numa comunidade onde essas práticas acontecem. Então, quando o professor e a professora estão tematizando práticas que são vividas naquela comunidade, aí fica bem mais fácil acessar esses saberes, fica bem mais fácil promover, realizar aquilo que o Boaventura Souza Santos chama justiça cognitiva. Para esse autor, só é possível alcançar a justiça social se houver justiça cognitiva, ou seja, que todos os conhecimentos sejam tratados da mesma maneira, todos os saberes sejam valorizados, no nosso caso aqui, na experiência cultural, na experiência pedagógica da educação física cultural. Então, é muito importante criar condições para que isso aconteça, e a etnografia, ou seja, a conversa, a documentação, o registro, entre aspas, uma entrevista, uma observação da ocorrência social dessa prática corporal, ou seja, vamos até o lugar de prática, vamos conversar com as pessoas, vamos até uma pista de skate, vamos até um teatro, né? Vamos ver uma encenação de uma manifestação que tem a ver com aquilo que nós estamos trabalhando, vamos pegar um documentário, vamos entrevistar um ex-praticante, vamos telefonar para essa pessoa, vamos só mandar uma mensagem de WhatsApp, vamos pedir para que ela grave uma narrativa, a sua história com aquela modalidade. Então, é interessante você perceber, por exemplo, quando o professor está tematizando judô, quando o professor está tematizando karatê, e ele convida uma praticante, uma garota, uma menina que pode ser inclusive aluna da escola, ou uma praticante um pouquinho mais experiente, ou mesmo uma mulher adulta, ou uma técnica, quando ele convida e leva até a escola, isso abala as representações das crianças. Isso ajuda as crianças a verem as coisas de outro modo. Isso mexe com a maneira como as crianças entendem a participação das pessoas nas práticas corporais. É uma ação pedagógica, é uma atitude pedagógica da maior relevância se nós queremos ajudar a produzir uma sociedade menos desigual. Por isso que a educação física cultural, o conhecimento nada mais é do que interconhecimento. O conhecimento é resultado sempre de encontros, de visões, de concepções, de narrativas, de discursos distintos. E que é óbvio que eles entram sempre em disputas de poder. Eles entram sempre em uma luta para tentar serem apresentados como os mais legítimos, os mais verdadeiros. Desde uma regra do jogo de dama até uma explicação sofisticada da tática do handball. Então, eles estão sempre ali, estão sempre se chocando com outras visões, com outras concepções, com outras ideias. É por isso que o conhecimento, na perspectiva cultural da educação física, ele é rizomático, no sentido que ele se irradia, no sentido que ele possui inúmeras conexões e interconexões, no sentido que as pessoas, durante as situações didáticas, elas vão fazendo essas relações, e o professor e a professora também podem ajudá-los a fazer essas relações. Por isso que vocês não veem na literatura sobre a perspectiva cultural da educação física qualquer alusão ao construtivismo, ou à ideia de que o conhecimento será construído, ou a ideia de que um conhecimento é mais elaborado, mais complexo que o outro. Não. O que sim é possível fazer é uma leitura mais elaborada de uma prática corporal, da ocorrência social dessa prática corporal. Mas você faz essa leitura mais elaborada no momento em que você, circulando e estando disponível para o acesso a esses discursos sobre as práticas corporais, você também se apropria de elementos, de informações, de saberes, conhecimentos que te permitem fazer uma leitura mais elaborada. Mas isso não tem a ver com a faixa etária. Muitas crianças fazem leituras de muitas práticas corporais, fazem leituras muito mais elaboradas do que nós. Do que nós que somos adultos e que neste momento estamos tomando contato com essas coisas. Então, eu convivo com crianças que possuem conhecimentos sobre práticas corporais, aquelas que elas cultivam, que elas realizam, etc., muito mais sofisticados, muito mais elaborados, muito mais complexos do que os meus. Então, eu sou absolutamente incapaz
ineficiente, incompetente, né? Ou seja, estou sempre perdendo, né? Quando a gente faz certas brincadeiras, certos jogos, estou sempre perdendo dessas crianças. Então, essa apropriação de saberes não tem nada a ver com a faixa etária, essa apropriação de saberes não pode ser escalonada. Aquela ideia tão presente, né, na pedagogia tecnicista, que é uma progressão de conteúdos, na perspectiva cultural não tem nenhuma relação. O conhecimento é rizomático. Ora, se você organiza uma saída pedagógica, se você organiza, né, seleciona os materiais interessantes, se essa sua escola tem condição de receber visitantes e que as crianças fazem muitas vivências, né, acompanhadas por outras pessoas, acompanhadas por você, é óbvio que essas crianças fazem interconexões, é óbvio que essas crianças elaboram, né, reelaboram saberes. É por isso que em um dos vídeos que vocês assistiram, quando as crianças estavam lá tematizando o jongo, vocês perceberam que uma criança falou, puxa, mas parece capoeira, né? Tem a ver com capoeira. Ou tem a ver com samba. Em casa, meu pai e minha mãe, o pagode e o samba têm relação. Ou seja, as crianças vão fazendo essas relações, porque o conhecimento, a partir da obra de Deleuze e Guattari, o conhecimento é rizomático. E então, quais seriam ou qual seria, né, o conteúdo da educação física cultural? Vamos lembrar que os conteúdos da educação física cultural eles emergem durante a problematização e a desconstrução. Então, eles não são algo que o professor, que a professora vão ensinar. Né? Ou seja, eu vou hoje para a aula para ensinar tal coisa, eu vou fazer meu plano, vou fazer meu semanário, vou fazer meu plano de ensino anual, né? Para ensinar tal coisa. Não, isso não acontece. Nós vamos tematizar uma manifestação, vamos tematizar uma prática corporal, na medida em que as atividades vão caminhando, na medida em que determinadas formas de fazer ou determinadas enunciações são problematizadas e determinados discursos são desconstruídos, os conteúdos circulam naquele momento. Claro, graças às atividades propostas, a partir daquelas atividades que são propostas. Lembrando a definição de Gimeno Sacristã, conteúdo é tudo aquilo que acontece, né, na aula, tudo aquilo que acontece na experiência escolar. Bom, então nós podemos hoje dizer, e isso nos autoriza, né, a reconfigurar a noção que estava consagrada, a concepção que estava consagrada na educação física. Né? Então, se num certo momento cultura corporal foi tratada de uma certa maneira, hoje, a partir das teorias pós-críticas, a partir da colaboração das teorias pós-críticas para pensar a educação física, para pensar o trabalho pedagógico com as práticas corporais, nós podemos dizer que os conteúdos da educação física cultural são todos os discursos verbais e não verbais alusivos às práticas corporais e aos seus representantes. Então, isto é o que hoje nós chamamos de cultura corporal. Então, entendemos que cultura corporal é toda essa produção discursiva, verbal e não verbal, sobre as práticas corporais e sobre os envolvidos, as envolvidas, os participantes, os representantes das práticas corporais. E isso fica visível na pesquisa que vocês conheceram e em outras pesquisas que são, inclusive, citadas nesse trabalho. Visto dessa maneira, o trabalho pedagógico com a educação física cultural, o trabalho pedagógico com as práticas corporais, a partir do referencial, a partir desses campos de inspiração das teorias pós-críticas, com professores e professoras agenciados por aqueles princípios ético-políticos e desenvolvendo as situações didáticas que vocês todos e todas já conhecem, esse trabalho tem trazido como efeitos político-pedagógicos algo, né, muito interessante, né, que nós defendemos, que é a formação de um sujeito solidário, uma vez que ao valorizar os saberes, os conhecimentos e torná-los conteúdos, né, ou seja, ao tornar os saberes de todos os grupos a respeito das práticas corporais e dos seus praticantes, ao torná-los conteúdos, a não promover uma hierarquização de conhecimentos, ao entender que todos os saberes a respeito daquelas práticas são válidos e precisam circular,
ao sair da centralidade, né, numa cultura, me equivoquei na colocação, né, ao sair do centro de um grupo cultural bastante específico e ao promover diálogo com outros saberes de outros grupos culturais, nós estamos afirmando o direito às diferenças. Então, ao afirmar o direito às diferenças e ao promover isso, né, mediante uma pedagogia do corpo que reconhece todas as formas de expressão, todas as formas de estar corporalmente, né, todas as formas de existir do ponto de vista corporal também, nós estamos contribuindo para formar um sujeito solidário, uma pessoa solidária. E aqui, solidariedade não tem nada de piegas, solidariedade nada mais é do que esse conceito mais elaborado pela sociologia que faz com que as pessoas entendam que todos os sujeitos, todas as pessoas são importantes. E cada um de nós tem o seu papel, cada um de nós tem a sua visão de mundo, cada um de nós... Então, a gente afirma o direito de todas as pessoas. Quando a gente faz essa coisa, vamos lembrar, né, pessoal, que nós estamos aqui sempre pensando nas diferenças, né? Então, nós não estamos aqui pensando que as visões, que as pessoas preconceituosas, que aquelas, a antidemocracia, o fascismo, né, a xenofobia, a misoginia precisam ser respeitadas, valorizadas, nada disso, né? Ou seja, não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que a maneira como aquelas pessoas que são posicionadas, né, de forma preconceituosa, de forma negativa, de forma desvalorizada, aquelas pessoas, os grupos minoritários, a maneira como elas agem, pensam, se expressam corporalmente, os saberes que elas possuem sobre as práticas corporais precisam ter espaço no currículo, precisam ser valorizados, são saberes tão importantes quanto os outros. É disso que nós estamos falando. Então, o tempo inteiro, quando a gente fala formar um sujeito solidário, não é um sujeito que aceita tudo, não é nada disso. É um sujeito que combate o fascismo, é um sujeito que combate o preconceito, é um sujeito que combate o autoritarismo, combate o conservadorismo. É um sujeito que valoriza todas as outras formas de ser e estar, porque entende que estas são tão dignas quanto. Não há nenhum favor aqui, não há nenhuma benesse aqui, não há nenhuma dádiva aqui. É entender que é um direito dos grupos sociais a terem as suas expressões corporais reconhecidas, legitimadas, e todos os saberes que eles produziram sobre essas brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas também precisam ser valorizados e reconhecidos. Com isto, meus amigos e minhas amigas, terminamos a nossa última videoaula. Espero que vocês tenham aproveitado estes momentos também da maneira como foi possível, neste contexto tão terrível que a sociedade brasileira se viu forçada a ultrapassar, justamente num contexto em que estávamos aí, né, com o pior grupo possível na governança do país, né? Então, com esse tipo de enfrentar uma pandemia com essas condições se tornou ainda muito mais difícil. Esperamos que, se vocês estão assistindo até agora essa videoaula, esperamos que vocês estejam bem, com saúde, se cuidando e que logo, logo a gente possa se ver nos corredores da Faculdade de Educação. Muito obrigado. Conversamos mais nos encontros virtuais. Um abraço a todos e todas.